Bom dia pra você que acordou sabendo que tirou nota alta na última prova. Isso mesmo, eu fui muito bem na prova de física, então tô feliz por causa disso. Bem, enfim, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática lecionada por mim, Victor Loma, neste belo dia de agosto de 2021, que eu esqueci de abrir a cortina, então não vejo o céu, mas eu vi que ele estava bem feio quando eu saí do quarto. Mais um céu nublado não impede um dia feliz, então vamos lá. Aqui, exercícios. Sim, mais uma aula de exercícios dada por mim. Aqui a gente tem planejado dois exercícios, se não me engano, cada um vai até o F, mas dois exercícios bem simples sobre adição de polinômios, como a gente já tinha visto na aula passada, que o Murilo deu. Revisando a adição de polinômios, é basicamente, tu vai separar o que tem uma variável do que tem uma outra variável e vai somar ou subtrair. E lembrando do joguinho de sinais lá, onde se tu tem o parênteses e o menos fora do parênteses, tu tem que distribuir esse sinal para cada monômio que aparece. Tipo, se o sinal lá fora é negativo e o sinal de dentro é positivo, tu vai fazer a regra de multiplicação de sinais. Então, menos com mais dá menos. Então, esse monômio vai ser negativo. E também tomar cuidado com a ordem da potência. A ordem da potência, para quem não lembra, é só deixar primeiro os monômios que têm uma potência maior. Então, por exemplo, primeiro vai x ao quadrado, depois vai só o x, depois vai o que não tem x. Lembrando que mesmo que não tenha uma letra, ainda é um monômio. E acho que era isso que a gente precisava para essa revisãozinha. Então vamos para o primeiro exercício. Efetue as operações. Lá, o Murilo ensinou uma forma em que você seguia linear na horizontal. Lembrando que horizontal é de lado. E aqui eu quero mostrar uma outra forma, que é a forma vertical, que é como a gente calcula soma e subtração normalmente. Por exemplo, o primeiro exercício aqui, o 5x mais 2, entre parênteses, mais, abre parênteses, 3x menos 1, fecha parênteses. Aqui a gente tem uma soma normal, não precisa fazer aquele joguinho de sinal, mas olha só como eu organizo essa soma. Eu boto primeiro o x mais 2 em cima, aí o 3x menos 1 embaixo. Assim eu consigo ver claramente o que tem letra do que não tem letra. Depois a gente vê o que tem expoente de maior, menor potência. E aí eu consigo fazer cada parte por parte. Não preciso ter todo aquele aglomerado de letra na mesma linha, que fica até difícil de ver de vez em quando. Então, tentem fazer assim algumas vezes, é bem mais visível o que tu tá fazendo, não é tão confuso. Mas então tá. Aqui a gente já juntou o que tem letra embaixo de letra e o que não tem letra embaixo de que não tem letra. Então, 5 mais 3x, 5x mais 3x. Lembrando que a gente, na soma, a gente só vai somar o que tem número. A letra, ela basicamente mantém o mesmo. Então, 5 mais 3, 8. Então é 8x. Partindo para o que não tem letra. 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Claro, bem simples. Exercício B. Esse aqui a gente tem a potência diferente. A gente vai ter mais potência. A gente tem até o x ao quadrado. Mas, enfim, lendo ele. 5x ao quadrado mais 7x mais 10, entre parênteses, mais, abre parênteses, menos 3x ao quadrado, menos 5x, menos 8. Aqui a gente tem aquele joguinho de sinal. Mas como o sinal é positivo, tudo vai ficar com o mesmo sinal dentro do parênteses. Então não precisa se preocupar tanto com isso agora. Continuando, tentando fazer nessa forma horizontal que foi o exemplo A. A gente bota primeiro a primeira, 5x ao quadrado menos 7x mais 10. E embaixo a gente vai juntar tudo que tem a mesma letra com o mesmo expoente. Ou seja, x ao quadrado embaixo de x ao quadrado, x embaixo de x e o que não tem letra embaixo do que não tem letra.
Então tá. Aí na parte de baixo segue a mesma ordem. Menos 3x ao quadrado, menos 5x, menos 8. Fazendo cada parte por parte. Primeiro, 5x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Juntando só os números, porque a letra já é igual. 5 menos 3, 2. Então é 2x. Segundo, menos 7x menos 5x. Essa é a regrinha de sinal. Os dois números são negativos. Então, para quem nunca lembra dessas regrinhas, na soma, e lembrando, é só para soma, isso vale, o que a gente faz? Quando a gente tem sinal igual, a gente soma os dois e mantém o sinal. Então, o que a gente vai fazer com menos 7 menos 5? A gente vai somar 7 com 5, que dá 12, e mantém o sinal, que é o negativo. Então, menos 12x. Por fim desse exercício B, mais 10 menos 8. Bem normal, 10 é número negativo, positivo e a gente quer tirar 8. Então, 10 menos 8, 2. Então, bora lá para o exercício C. 8x mais 12, entre parênteses, mais, abre parênteses, 2x mais 5, fecha parênteses. Tudo com sinal positivo, bem bonitinho, muito mais fácil que o exemplo B, que teve várias variáveis, teve x ao quadrado até o que não tem letra. E esse até que é bem parecido ao exemplo A, não muda muito. Então tá, fazendo nessa forma vertical, de pé. Primeiro a gente coloca o 8x mais 12 em cima, depois 2x mais 5 embaixo, seguindo a ideia de o que tem a mesma letra embaixo do que tem a letra. Então, 8x mais 2x, somando só os números, a gente vai ter 10x, claro. E 12 mais 5, 17. Então a resposta final é 10x mais 17. Eu realmente esqueci de fazer isso nos últimos exemplos, então vou voltar a fazer isso agora. Então vamos lá, exercício D. 3x ao quadrado menos 8x, entre parênteses, mais 8x ao quadrado mais 10x. Aqui de diferente que a gente tem dos últimos exemplos é que a gente tem números que só tem letras. Tipo, a gente não tem um 3 mais 4 aí. A gente só tem x ao quadrado ou x. Isso muda alguma coisa na nossa forma aqui de fazer? Não, não muda. A gente vai seguir a mesma ideia, botar o que tem letra com o mesmo expoente o que, embaixo do que tem letra com o mesmo expoente e seguir com essa ideia. Então, 3x ao quadrado mais 8x ao quadrado. Lembrando, na soma de polinômio, a gente só vai somar os números. A letra ela já está ali, então não importa. Então, 3 mais 8, 11. Então temos 11x ao quadrado. Agora para a parte de cima, menos 8, menos 8x, claro, mais 10x. Aqui a gente pode meio que inverter e dizer que é igual a 10 menos 8, porque o sinal negativo está no 8. Então o que a gente fez foi só trocar a ordem, para ficar mais fácil de ver. Então a gente tem 10 menos 8, 2, 2x. Então, como resposta final, 11x ao quadrado mais 2x. Exemplo E, esse aqui é bem legal. Abre parênteses, 4x ao quadrado menos 5x mais 11, fecha parênteses, mais 3x ao quadrado menos 15, fecha parênteses. Aqui percebam que é bem legal que a gente... Na primeira a gente tem x ao quadrado, x e o que não tem letra. Mas na segunda a gente tem x ao quadrado e o que não tem letra. Ou seja, a gente não tem o x. Então aqui vai ter que prestar atenção onde vai colocar cada parte do... cada monômio na nossa operaçãozinha. Olha só, na parte de cima a gente vai ter 4x ao quadrado menos 5x mais 11. E na segunda a gente vai ter o 3x ao quadrado embaixo do 4x. Embaixo do menos 5x a gente não vai ter nada, porque a gente não tinha algo que
um número que tivesse a letra x, a gente pode até dizer que é 0x, se vocês quiserem. E embaixo do mais 11, a gente bota o menos 15. Fazendo todas as sominhas, 4 mais 3, 7. Menos 5 mais 0, se você quiser, porque pode ser mais nada também. Então só repete menos 5x. Mais 11 menos 15, a gente tem menos 4, dá um número com sinal negativo. Então, como resposta, a gente tem 7x ao quadrado menos 5x menos 4. Dessa forma de fazer a soma, tu percebe bem as variáveis que tem. Então, tu precisa tomar mais cuidado para não ficar somando coisa com coisa errada. Tipo, um erro que poderia acontecer é botar esse 15x, esse menos 15 só, embaixo do menos 5x. Daria para fazer? Daria, mas você não teria uma subtração ali. Você teria 5x menos 15. E não, como já sabemos da aula passada do Murilo, não dá para fazer isso, porque a gente não tem a mesma variável. Por isso que fica meio que aquela parada da multiplicação, lembra? Que embaixo, quando a gente vai para a segunda linha, o segundo número da multiplicação, a gente tem que pular uma casinha. Aqui vai ser a mesma coisa. A gente, se quiser, pode só pular uma casinha, ou se quiser, pode colocar um 0x ali. Mais ou menos, porque não faz diferença. Enfim, partindo para o último exemplo, o f. Primeiro temos o y ao quadrado menos 3y mais menos 9, quer dizer, mais 2y ao quadrado mais y menos 1. O que mudou daqui? A gente está trabalhando com a variável y ao invés da variável x. Isso faz diferença? Obviamente que não. A gente já viu que tanto o x como o y são letras, ou seja, símbolos. Então eles só querem dizer que é uma coisa que você não conhece, mas está ali. Isso, claro, lembrando lá da minha primeira aula, que eu nem faço ideia quando foi dada. Mas tá. Então, continuando. Exercício F. Primeiro temos o y ao quadrado menos 3y menos 9. E na parte de baixo temos o 2y ao quadrado embaixo do y ao quadrado. Embaixo do menos 3y a gente vai ter mais y. E embaixo do menos 9 a gente vai ter o menos 1. Então, fazendo essas somas, y ao quadrado mais 2y ao quadrado. Lembrando que quando a gente não tem um número escrito ali do lado da letra, quer dizer que significa 1. Está multiplicando 1, número 1. Então é basicamente dizer 1y ao quadrado mais 2y ao quadrado. Então 1 mais 2 é igual a 3. Próximo, menos 3y mais y. A mesma coisa, a gente tem do lado do y, a gente tem o número 1. Então, é basicamente dizer menos 3y mais 1y. Menos 3 mais 1, a gente tem menos 2. E por fim, menos 9 menos 1, fazendo aquela ideia de sinais iguais, tu soma e mantém o sinal. 9 mais 1, 10. Mantendo o sinal, menos. Então, menos 10. Assim como resposta, a gente tem 3y ao quadrado menos 2y menos 10. E esse foi o exercício 1, que foi bem difícil ficar falando, porque é muita letra. Mas é aquela coisa que eu disse da minha última aula de exercício. É muito mais difícil você escrever, quer dizer, é muito mais difícil você falar do que escrevendo. Porque escrevendo tu escreve um y com duas retas e o x também. Então, só dois risquinhos. E para fechar essa aula bem rapidinho, a gente tem o exercício 2, que diz para a gente efetuar eliminando os parênteses, que é basicamente o que a gente fez no exercício 1, só que agora a gente pode fazer da forma que o Murilo mostrou, que era seguindo linearmente. Depois vai ter uns exercícios para vocês fazerem que eu vou corrigir, deixar aqui. Mas se quiserem fazer daquela forma que eu mostrei, vocês podem. Se quiserem fazer dessa forma que o Murilo mostrou, vocês também podem. Não faz diferença. A matemática, ela trabalha com o fim, não com o meio. Então, bem simplesinho, exercício A. 4x mais 7x. Vamos juntar o que tem a mesma variável,
que é só a variável x. Então a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a 4x mais 7x. A gente só tirou os parênteses aqui. Então, fazendo a soma, a gente vai ter 11x. Bem simples. Exercício B, aqui a gente já tem algo interessante. 5x mais, aí entre parênteses, menos 8x. Aqui a gente tem o jogo de sinal da multiplicação. Lembrando, mais com menos fica menos, exatamente. Então, tirando os parênteses, a gente vai ter 5x menos 8x. E fazendo essa soma, que na verdade é uma subtração, 5 menos 8 menos 3. Então, menos 3x é a nossa resposta. Exercício C. Menos 3x ao quadrado mais, aí abre parênteses, menos 4x ao quadrado. Fecha parênteses. Tirando os parênteses, a gente vai ter menos 3x ao quadrado, porque não tem nenhum sinal antes desse primeiro termo. E para o segundo termo, a gente tem mais, abre parênteses, menos 4x ao quadrado. Valendo a mesma coisa que foi feita para o exercício anterior. Regra de sinal da multiplicação, mais com menos, menos. Então a gente vai ter menos 3x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Fazendo essa subtração, que também é uma soma. Tô entendendo que no fim subtração e soma é a mesma coisa, né? Só que a subtração a gente diz que é com número negativo. Aí a soma seria com números positivos, mas não importa. Continuando, fazendo essa operação, a gente vai ter menos 3 menos 4, que dá menos 7. Então a resposta, menos 7x ao quadrado. Exemplo D, do exercício 2. 8a menos, olha só que interessante aqui, abre parênteses, menos 10a, fecha parênteses. Duas coisas a se falar. Primeiro, aqui a gente está usando a variável a em vez da x e y, que é raro de ver, mas é legal. Só para lembrar que no fim tudo são só letras, não faz diferença. Mas então tá. E a segunda coisa a se notar é que a gente tem dois sinais de menos ali. Então, pela primeira vez nesse exercício, a gente vai ter uma regra de sinal que alguns acham complicada. Então tá. Tirando dos parênteses, o primeiro 8a vai ser normal, não muda nada. Mas aquele menos 10 vai mudar, porque tem um sinal de menos antes dele. Então, lembrando da regrinha da multiplicação, menos com menos dá mais. Ou sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Enfim, tirando o menos 10 dos parênteses, a gente vai ter mais 10. O sinal trocou, como eu tinha dito. Então, 8a mais 10a, somando os números, 8 mais 10. Então, é 18a a nossa resposta. E, completando desse slide, o exercício E. Menos 12y ao quadrado menos, abre parênteses, menos 4y ao quadrado. Mesmo caso do exercício D, só que agora a gente está trabalhando com y ao quadrado ao invés de a. Só mudou a variável, mas a ideia é a mesma. Passando o primeiro termo para baixo sem os parênteses, menos 12y ao quadrado. E como a gente viu no exemplo D, menos com menos dá mais. Então, mais 4y ao quadrado. Somando os números, menos 12 mais 4. Aqui vale a regra de sinal para soma e subtração. Essa regrinha entra naquele mesmo grupo da sinais iguais, soma e mantém o sinal. Para sinais diferentes, tu subtrai e pega o sinal do maior. Então tá, a gente vai subtrair. 12 menos 4 dá 8. Qual deles tem um sinal maior? 12 ou... Qual deles é maior, quer dizer? 12 ou 4? O 12, obviamente. Então vamos manter o sinal do 12, que é negativo. Então, como resposta, a gente tem menos 8y ao quadrado. Quer saber? Nesse meio de exercício vai ter uma aula. Então, só me dar um segundo aqui. Foi. Regras de sinal. Só para ter uma ideia das regras de sinal que eu costumo falar. Que muitas vezes os professores não sabem dessa, que é bem simples. Não querendo divulgar, professor Ayrton. Mas tá.
Para soma e subtração, a gente tem uma regra. E para multiplicação e divisão, a gente tem outra regra. Para soma e subtração, quando a gente tem os sinais iguais, a gente soma os dois números e mantém o mesmo sinal da operação. Tipo, menos 8 com menos 10, a gente vai somar os números. Uh, 8 mais 10, 18, e manter o sinal, que vai dar menos. Então, menos 18. E para sinais diferentes, a gente subtrai um pelo outro e usa o sinal do maior. Por exemplo, menos 8 mais 4. Sinais diferentes. Então, 8 menos 4, 4. Qual tem sinal maior? Menos 8. Qual é o maior? Quer dizer, menos 8 ou mais 4? O 8. Então, pegando o sinal do 8, menos, resposta final, menos 4. E para multiplicação e divisão, vale aquela regrinha que todo mundo aprende direto. Sinais iguais dá um número positivo, sinais diferentes dá um número negativo. Bem simples. Em 2 frases eu resumi todo o conteúdo de multiplicação e divisão de números inteiros. Mas agora sim podemos seguir para a segunda parte do exercício 2, que vai da F até a J. Essa aqui eu ia dizer para vocês fazerem sozinhos, mas eu tô vendo que tá uma coisinha meio feia. Então, mas a gente já fez coisa feia antes, lembrando lá do exercício 1. Mas eu vou fazer a F só para vocês nunca dizerem que eu nunca fiz nada por vocês. Então tá, na F a gente tem, primeiro parênteses, 7x ao cubo, que é com o 7x com 3 ali em cima, a gente chama 7x ao cubo, mais 12x ao quadrado, menos 4x mais 3, fecha parênteses, o primeiro, mais, abre o segundo parênteses, menos 5x ao quadrado, mais 7x, menos 4, fecha parênteses. Tirando tudo dos parênteses, a gente tem 7x ao cubo, mais 12x ao quadrado, menos 4x, mais 3. O primeiro parênteses a gente basicamente só repete ele sempre. O segundo que a gente tem que dar uma olhada na regra de sinal. O sinal ali é positivo. A gente tem primeiro a gente vai ter um mais menos 5x. Aqui a gente vai ter a regra da multiplicação, ou seja, sinais diferentes, número negativo. Então, menos 5x ao quadrado se mantém. Mais 7x. Sinais iguais, número positivo. Então, mais 7x. Mais menos 4. Sinais diferentes resulta em um número negativo na multiplicação, lembrando. Então, menos 4. Aqui o que eu fiz basicamente a gente chama de regra do chuveirinho, ou técnica do chuveirinho. Técnica é mais legal. Então, na técnica do chuveirinho, o que a gente faz é só ir aplicando. A gente pega uma linha, vai do primeiro número, vai pro segundo número, aí vai pro terceiro, bem simples. Então, seguindo a ideia que o Murilo fez, vamos juntar as mesmas variáveis que têm as mesmas potências em uma parte só para poder ver melhor como vai ser a operação. Então, a gente tem primeiro 7x ao cubo. Não tem nenhum outro 7x ao cubo, então vamos deixar só ele ali. Segundo, 12x ao quadrado. A gente tem outro x ao quadrado? Tem. Tem aquele menos 5x ao quadrado ali. Então a gente vai colocar junto 12x ao quadrado, menos 5x ao quadrado. Próximo, menos 4x. Tem outro que só tem a variável x? Tem, o 7. Então, menos 4x mais 7x. Por fim, 3. Tem outro que não tem nenhuma variável? Tem, o menos 4. Então, 3 menos 4 mais 3. Agora que a gente tem os números que têm as mesmas variáveis com os mesmos expoentes juntos, a gente pode fazer as operações. 7x ao cubo está sozinho, então a gente só vai repetir ele. 7x ao cubo. 12x ao quadrado menos 5x ao quadrado. Fazendo a subtração dos números, 12 menos 5, 7. Então, 7x ao quadrado.
Próximo, menos 4x mais 7x. Lembrando da regrinha de sinal para soma e subtração, a gente vai sinais diferentes, a gente subtrai e pega o sinal do maior. Subtraindo 4 do 7, 7 menos 4, 3. Qual é maior? O 7. Então a gente pega o sinal dele, mais. Então dá mais 3x. E por fim, mais 3 menos 4. Aqui é bem fácil de fazer, já tá bem na cabeça aqui, tá na ponta da língua para falar, mas eu vou seguir minha regrinha. Sinais diferentes, subtrai. 4 menos 3, 1. Qual deles é maior? 4. Então pega o sinal do 4, que é o menos. Então, menos 1. Então, a resposta é 7x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 3x menos 1. Estão vendo o que eu disse lá no exercício 1? Daquele método que eu tinha usado, onde a gente fazia na vertical e não na horizontal? Tá vendo que as coisas eram bem mais bonitas lá? Apesar de aqui ter muito mais variável. Mas lá a gente conseguia ver certinho o que ia embaixo do que. Aqui a gente tem que primeiro tirar tudo do parênteses e aí reorganizar os monômios, deixar o que tem a mesma letra com a mesma letra no mesmo expoente. Aí depois eu faço a operação. Ou seja, aqui eu demorei 4 linhas para fazer, em termos de tempo de linha. E lá atrás eu demorava só 3 linhas. Como se linha fosse unidade de tempo. Mas enfim, eu acho essa forma mais simples. Se vocês não acharem, tudo bem. É questão de gosto mesmo. E aí vocês podem escolher se querem fazer dessa forma que o Murilo mostrou na aula passada ou da forma que eu mostrei nessa aula. Isso fica ao seu gosto. Então eu vou dar um tempinho para vocês, porque eu vi que o Google me mandou uma notificação para vou ler o que é. E também preciso só o nariz, porque eu dei uma espirrada um tempo atrás. Eu cortei no vídeo para não aparecer. Então, tentem resolver que peguem um tempinho para resolver e depois eu volto com a correção. Até mais. E estou de volta com o nariz limpo e com a resposta do Google respondida. Pergunta respondida. Enfim, vamos continuar com a correção. Aqui tá a correção dos exercícios, etapa por etapa, mas eu vou falar mais no geral a resposta final. Aí, se quiserem, peçam para o professor pausar o vídeo para vocês verem bem cada etapa por etapa. Foi só falar que eu tava com o nariz limpo que eu dei 2 espirradas. Mas tá, enfim. G. Uh, primeiro parênteses, 3x ao quadrado menos 11x. Mais, segundo parênteses, menos 7x ao quadrado mais 12x mais 9. Aqui também tem o joguinho de sinal, tomem cuidado. E como resposta final é menos 4x ao quadrado mais x mais 9. Esse mais 9 era muito óbvio porque só ele é o único número que não tem variável. Exercício H, primeiro parênteses, 5x ao quadrado menos 2x mais 3, menos, segundo parênteses, 3x ao quadrado menos 7x mais 5. Aqui tem que tomar muito cuidado com o jogo de sinal, porque esse jogo de sinal realmente faz diferença, porque o sinal de fora é negativo e não positivo. Então, basicamente, todos os sinais que estão dentro vão inverter. Aquele 3x ao quadrado vai virar negativo, o 7x vai virar positivo e o 5 vai virar negativo. Então, como resposta, a gente chega a 2x ao quadrado mais 5x menos 2. Partindo para aí, 8a ao quadrado mais 3a menos 6, no primeiro parênteses, menos, segundo parênteses, menos 3a ao cubo, menos 9a, menos 6. Essa aqui é uma bela pegadinha para prestar atenção ali no expoente, porque no primeiro tem a ao quadrado, mas no segundo não tem. No segundo tem a ao cubo, mas no primeiro não tem.
Então muita coisa vai continuar igual, que é o caso do 2a ao cubo e do 8a ao quadrado. Tanto que está ali na resposta final. O 2a ao cubo só virou positivo por causa da regra de sinal ali, que tem um negativo antes. Então mudou o sinal dos que estavam de dentro. Mas, enfim, o que realmente importava, o que realmente a gente ia calcular nessa questão é aquele 3a mais 9a e menos 6 mais 6, que dá zero. Então, como resposta final, a gente tem 2a ao cubo mais 8a ao quadrado mais 12a. E por fim, na J, já pulando uma etapa ali para deixar para caber no slide. Primeiro parênteses, menos 12y ao quadrado mais 16y menos 10. Menos, segundo parênteses, 5y ao quadrado menos 12y mais 20. E fazendo todas as operaçõezinhas ali, a gente chega na resposta menos 17y ao quadrado mais 28y menos 30. Esse foi o que mais deu um número alto, se não me engano. E ele foi mais simples até que o anterior. Aí ela tinha aquela pegadinha ali do A ao cubo, A ao quadrado, mas essa foi bem direta. Bem parecido com os exemplos que a gente fazia no exercício 1. Nessas respostas eu fiz da forma que o Murilo ensinou na aula passada, porque ela é melhor de escrever no computador. Quando é pra fazer na mão, é melhor do jeito que eu mostrei no exercício 1. Pelo menos na minha opinião, né? Mas vocês podem fazer da forma que quiserem, o que acharem melhor. E, enfim, essa era a minha aula de exercício. Na próxima aula serei eu que darei aula também. A gente vai continuar trabalhando com polinômios, mas vai trabalhar com multiplicação e divisão. Então vamos voltar muito mais a falar sobre as regras de sinais que tá naquele último slide que eu falei. Aqui, ó. Bem, na próxima aula a gente vai ter bastante assunto. Multiplicação e divisão. São dois assuntos mais ou menos com... Não é que é difícil, mas é que ele é mais carregado, assim. Vai ter mais coisas para tu olhar, diferente da soma e subtração. Não é só botar embaixo de outros números e fazer. Vai ter que trabalhar com expoente. Mas isso tudo a gente deixa para aula que vem, porque multiplicação é problema do Murilo. Eu fico com a divisão. Enfim, nos vemos na próxima aula. Até semana que vem na aula de divisões, que não vai ser a próxima, mas vai ser daqui a 2 aulas. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até lá.